As pessoas têm acesso ali, por exemplo, no CVM, a como vender o pai, a como estruturar o pai, mas não é só técnica. Fui pensar nas outras metas minhas, que era de questão de faturamento, de mais encantamento, então fui afunilando, melhorando, e o programa de acompanhamento intensivo Continuava ali, né? A continuava novela. ali, até que você Dá para trouxe fazer uma aquela novela coach. mexicana. Eu saí, olha, mas eu fiquei engasgada uma semana. Aí conversei com meu marido e falei, preciso voltar para terapia. Porque eu vi que os próximos passos não eram técnicos. Não eram Fale mais sobre técnicos. isso. Fale mais sobre isso. Os próximos passos eram a crença. Uma crença que eu vou até abrir aqui assim, era de não era para você estar passando tempo com seu filho, você não está se dedicando demais para essa mentoria. E essa era a minha objeção do pai, sabe, Sidney? Porque como eu ainda não saí do outro vínculo, tudo, eu ia ter que tirar um tempinho para poder fazer esse acompanhamento mais intensivo dos meus pacientes. E esse tempo estaria implicado no tempo da minha família ou no tempo comigo mesma. E essa é a grande objeção do meu pai no momento, né? Então isso me cutucou. E eu vi que eu tinha que ir trabalhando essa questão de equilíbrio maternidade e trabalho. Porque as duas coisas são necessárias para mim, né? E eu precisava achar o equilíbrio ali. Então, mais do que o receio de receber não dos pacientes, mais do que o receio de cobrar, que eu ainda tenho, já melhorei, mas eu ainda tenho receio de cobrar um ticket mais alto. Essa questão desse equilíbrio maternidade profissional é Era o que que estava no pegou, pano de fundo, né? que estava no pano de fundo de eu não querer oferecer. E olha, eu já estou na terapia já faz 3, 4 meses, e ele ainda não vai, por isso que, né? Por isso que é assim. Eu espero que talvez o que eu ganhei ali da Clarite, a Clarite consiga de novo me auxiliar. E a gente estava falando muito disso, né? O quanto que a entrada da Clarite na mentoria, né? O quanto que trazer esses temas de crenças ou de, enfim, da parte do desenvolvimento pessoal, ou até das questões mais, digamos assim, pessoais mesmo, de relação familiar, coisas, né, que vão muito além da técnica. As pessoas têm acesso ali, por exemplo, no CVM, a como vender o pai, a como estruturar o pai, mas não é só técnica. É a mesma coisa no teu caso, né, na endócrina. As pessoas sabem que não podem comer besteira, sabem que precisa fazer atividade física, mas não faz. É muito mais complexo, né? Não é tão simples assim, né? E aí, Tami, eu queria, então, só para a gente fazer um paralelo. Você me falou que antes atendia 80 pacientes, né, por plano. Nessa época aí, desses 80 pacientes, uns 5 particulares. E aí você fez um cálculo que você precisaria de 14 pacientes particulares para ter o mesmo faturamento de 80 pacientes de plano. E agora você está tendo, ao invés de 5, você está tendo, em média, 45, 50 pacientes particulares. Significa, então, que você triplicou aí a sua... Né, a tua meta era Sim, 15 e tu conseguiu 45, 50, né? sim. E isso em quantos meses? Em 10 meses, né? 10 meses. Mais ou menos, né? Mais ou É, menos 10 dez meses, até meses. outubro. E aí eu queria que, beleza, a gente aqui já traçou um paralelo de resultado de número de pacientes particulares, mas tu consegue trazer alguma coisa intangível para os colegas, por exemplo? Porque tem muita gente que já tem muitos pacientes particulares. Tem muita gente que pode ter já, por exemplo, muito faturamento. Mas o que para ti, né, o que significou esse aumento de... Né, o que esses resultados representam para você como pessoa, para você como profissional? Se puder falar um pouquinho. Ó, o resultado desse faturamento, que vem num crescente, assim como a fidelização e o boca a boca, é a possibilidade de eu largar o meu vínculo do SUS para eu ter mais liberdade, que foi uma outra coisa que a maternidade traz, né? Então eu queria ter uma liberdade, por exemplo, meu filho está com febre, eu não consigo faltar meu trabalho no SUS, entendeu? Eu tenho que conseguir atestado, sabe? Essas coisas assim burocráticas. E que eu nunca tive paciência, e com o meu filho, por exemplo, ontem minha babá faltou.
de manhã e eu tinha que ir para o SUS. Meu marido teve que cancelar o consultório particular dele, porque eu tinha o compromisso de ir para o SUS, né? E então essa liberdade, quando a gente é empreendedor, né? Eu quero viajar, fecho, não preciso com 1 ano programar minhas férias. Então essa parte, apesar de, como eu falei para você, eu gostava muito de atender no SUS, até que eu tive essa questão. Não é o SUS que me encanta, são ajudar os pacientes, né? E a gente vê aí vários colegas que estão conseguindo fazer essa parte de ajuda sozinhos, né? Sem precisar do SUS, abrindo alguns dias de consultório para atender os pacientes gratuitamente. Então eu fui vendo que há outras possibilidades, porque antes eu achava que para eu atender os pacientes que não podiam pagar, só teria que estar no SUS, né? E aí agora eu vi que não. Então essa liberdade de eu poder escolher sair do meu vínculo, para mim foi o maior ganho, porque eu tenho uma insegurança financeira muito grande. Então quando eu vi que o consultório, né, consegue, né, ir bem, tudo, então essa foi a primeira coisa assim que para mim foi fundamental. A liberdade, a flexibilidade de agenda, né, de um dia eu conseguir remanejar. O tempo de consulta com os pacientes. Assim, meus pacientes são tudo, assim. Então, eu poder conversar com eles, ter um tempo para eles me mostrarem a foto do filho deles e eu mostrar do meu filho. Conversar sobre um livro que o paciente está falando, e agora que a gente lê muito livro na mentoria, falei, nossa, esses dias tinha uma paciente lá, ela foi falando e eu fui lembrando daquele livro, A Coragem de Não Agradar. Aí falei para ela, falou, eu vou ler. Eu falei, nossa, eu tô indicando livro porque eu vi que ela ficou muito agradecida. Ela falou, nunca pensei que você ia prescrever um livro para mim. Então, quando que eu teria a oportunidade, né, de ir mais profundo? Porque a gente também vai nesse processo de autoconhecimento e a gente vai ficando mais sensível para perceber essas nuances dos nossos pacientes. Então, tem pacientes que falam assim, mas doutora, você é psicóloga também? Eu falei, não. Mas eu só estou no presente, no momento, e consigo captar. Porque quando eu atendia no convênio, eu atrasava um pouquinho, eu ficava preocupada com o paciente que estava esperando lá fora, né, com o volume. E agora não, eu tenho essa tranquilidade, né, de atender menos, com uma forma mais calma, e vendo mais resultado nos meus pacientes, porque eu tenho mais tempo para explicar. Né? Eu tenho pacientes que eles vão com outros profissionais de outras especialidades e vêm comigo e falam, doutora, a senhora me explica? Porque o meu outro doutor não me explicou. Então, eles sabem que eles podem me levar ressonância de joelho, que eu vou lá e tento explicar um pouquinho, né? Não é nem da minha área, mas eles se sentem seguros de me passar outras coisas de outras especialidades que eles não têm coragem de perguntar.